bastante. Então, Dizem montamos... por aí, então, que o Vasco só foi campeão nessa edição porque trouxe um flamenguista com espírito acostumado a ganhar título. Fala aí, minha galera do 10 jogadores do Subóbito. Hoje estamos aqui com Francisco, o Chico 04, zagueirão. Fala, Chico, beleza? Opa, beleza, meu amigo Celso. Como é que você tá, meu irmão? 100%. Antes de iniciar aqui com o Chico, preciso agradar meu presidente e fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, que são eles, a Pimentas Coyote, a Órego, o Empório Correia, Paulo Rodrigues Arquitetura, Celfos Escapamentos, a LC Eventos, melhor produtora de Brasília, o Dr. Fabiano Cacheta, Estética Avançada, e a High Torque Brasília. Um abração aí para a galera que ajudou a levantar ainda mais esse campeonato. Chicão, Francisco, Nós. que ajudou a fundar a pelada, um dos idealizadores do campeonato. Como é que surgiu esse campeonato? Conta pra gente. Então, Celso, o campeonato ele surgiu através de um desafio entre Vasco e Flamengo. A galera aqui é muito animada, tem muito flamenguista, muito vascaíno. E aí dizia minha avó, houve estrada ruim, não acaba nunca. Não é verdade? E aí a gente fez um amistoso e desse amistoso surgiu o campeonato. A ideia de fazer o primeiro campeonato, inclusive, de clubes. Né? Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Federação Paulista. Se eu não me engano. Ah, e o time do Aqua, do condomínio. O time do Aqua, que era o do condomínio convidado, exatamente. Foi essa ideia de pegar os jogadores que jogam pelada, pegou o time de coração de cada um. Cada um e montamos o time. Federação Paulista, nem todos eram torcidos no time, por isso que montou a federação. Isso. Eu lembro que no Palmeiras, no primeiro ano, acho que tinha um ou dois, tinha o Marcelo, que não era palmeirense, era atleticano. Isso, exatamente. No Vasco todos eram vascaínos, todos realmente. Era um time formado por... Tinha eu, o Cleiton, o Iago, grande goleiro, o Rafael Dunk, o Albert, o Felipe Cavalcante e o Cleiton. E o Zé Roberto. Bem. E aí foi o nosso... Não, ele é ruim. É ruim? Não, ele é péssimo. Não pode esquecer disso. Mas é um zagueiro dedicado. Dedicado, não. Dedicado. Forçado, né? O primeiro campeonato, inclusive, a gente não deu muita sorte, apesar de ser um time bom. Todo mundo era vascaíno e pegou o espírito do Vasco mesmo? Isso é papo para o segundo campeonato. O segundo, é aí que a gente vai chegar. No segundo campeonato vocês foram campeões. No segundo campeonato, nós fomos campeões. Com o time do? Com o time do Vasco da Gama. Vasco da Gama. Mas um detalhe interessante. Tinha uma seleção de jogadores principais do Coração e outros que a gente poderia escolher. E dentre esses, tinha um flamenguista. Foi o primeiro campeonato também que foi por escolha, né? Por escolha. Mas no segundo tinha... Quem foi o capitão desse time que fez as escolhas? Do Vasco? É. Do Vasco foi o Cleiton. Que levou um ano antes? Nem classificou. Aí no outro ano ele teve a chance de escolher. O que ele fez? Montou o mesmo time. Mas com estratégia diferente. Eu fiquei no stand-by para ele poder pegar um jogador que seria um ponto-chave para o nosso time também. Quem foi o jogador? Will, um flamenguista que resolveu jogar no nosso time. Essa foi o diferencial do time. Não foi o diferencial, mas ajudou bastante. Então montamos por aí, então, que o Vasco só foi campeão nessa edição porque trouxe um flamenguista com espírito acostumado a ganhar título. Não, ao contrário. Ele veio para somar com a gente, até porque o grande destaque do time foi o Juninho, que não jogou no primeiro campeonato. O Juninho no segundo time. Exatamente, no primeiro campeonato a gente não conseguiu inscrever ele, no segundo inscrevemos ele, e aí o Will viu que o nosso time era mais competitivo e quis jogar no Vasco. Tem um detalhe bom desse segundo campeonato, que tem um cara que organiza, tem um cara que idealiza, cuida disso tudo. A nossa diretoria. E ele manipulou para pegar alguns caras. E os caras foi, para quem não conhece,
A gente juntou num lugar, ligava pro jogador e falava, pô, você quer vir pro meu time? Quero. Então, beleza, tá no teu time. Ligava pro outro, quer vir pro meu time? Tá, vamos pro meu time. Aí teve um jogador que não atendia a ligação, não. Ficou na dele, dando aí Lembro dessa história. Chegou a vez do time do Flamengo. O telefone dele funcionou. E atendeu de primeira. Nem esperou tocar. E foi pro time do Flamengo. E foi uma decepção total. Chamaram ele de Vasco. Não, foi pior. Não dá para chamar de Vasco, porque pelo menos no primeiro campeonato a gente teve uma vitória e 4 empates. A gente não perdeu. O Flamengo esse ano foi só derrota, não foi? Só derrota, não teve sequer um empate. 5 derrotas. Goleada. E o zagueiro lá. Né? Enquanto que o flamenguista sabia da decepção, foi jogar onde? Já sabia da barca furada? Sabia da barca furada, com certeza. E foi jogar no Vasco. Aí foi jogar, e com orgulho. Com camisa com o nome dele e guarda até hoje, inclusive. Pegou o escudo quando fez gol? Rapaz, é melhor não comprometer o jogador, né? Isso, era uma das discussões que a gente tinha no campeonato, porque tem torcedor que é mais fanático. Então, tem gente que não vestia de jeito nenhum. O flamenguista vestia a camisa do Flamengo. Eu sou um palmeirense vestia a camisa do Corinthians ou do São Paulo. Jamais. Prefiro ficar de fora ali só anotando. Eu agora aposentei, né? Agora só ajuda ali a anotar, a melhor coisa que eu fiz. Mas vestir a camisa do rival, esquece, não. Não tem essa possibilidade não existe. Ou o Will é mais homem que a gente. Ou no fundo ele tem. Ou no fundo ele tem ali no Vasco, né? Tem um pezinho porque lá, né? Fez amistoso, jogou, sente saudades ainda. Então. É isso. Desse ano que vocês foram campeões, quais são as boas lembranças? Teve algum lance, algum gol, algum jogo que te marcou? Teve. O jogo contra o São Paulo foi incrível. Era uma semifinal, era um time muito forte, fisicamente, inclusive. E nessa situação nós estávamos sem 2 jogadores. O Dunk, que é o nosso meia armador, dos principais do time, e o Felipe Cavalcante. Felipe, inclusive, estava viajando, porque já tinha programado uma viagem de férias, e a gente se propôs a trazer ele para poder pagar a passagem para ele jogar, mas ele não pôde. Então a gente jogou com 2 jogadores a menos e fechamos a casinha. Quando fizemos o gol, foi aquela festa. Aí conseguimos segurar o São Paulo e ainda vencemos por 2. Isso é um fato que eu não sabia. O cara queria pagar a passagem. Passagem. Queria fazer um investimento muito maior. E de engraçado, teve o Vitinho do Fluminense, que, por incrível que pareça, ele é pequeno, né? Foi tentar cabecear a bola, perdeu o dente. Foi cabecear a bola e chutaram o dente. É tão pequeno que acabou encaixando o assistente de trabalho. Acidente de trabalho. Aí vai todo mundo lá caçando o dentinho dele. E com você na pelada também aconteceu alguns fatos curiosos, viu, Chico? Mas nunca de perder o dente. Não, que tenha sido o primeiro e último. Com certeza. E aí foi a semifinal e a final? A final foi contra o Palmeiras. Foi um dos melhores jogos, porque todos ali são bastante, além de ser uma torcida amiga, né? Mas o Palmeiras já tinha perdido para a gente no jogo de grupos. Quando chegou na final, a gente já estava certo. Eu não lembro dessa derrota. Eu vou te lembrar, não lembro do placar, mas temos ali. E aí foi João Vitor, foi uma das grandes contratações do Palmeiras, mas infelizmente não rendeu. Verdade, tem o vídeo dele, né? Sim, na Gávea. Na Gávea e parou no Palmeiras. Depois camisetinha do Palmeiras e tudo. Você vê como é que até que numa peladinha de condomínio rola esses bastidores de filho abandonar o pai. Disseram que teve dinheiro aí investido, né? De dinheiro? Palmeiras investiu forte. Nada. Desconheço. Um detalhe importante. Antes de ir para o Palmeiras, João Vitor queria jogar no Vasco. Falou? Mas aí, sabe como é que é, né? Entre jogar no Vasco e não ter onde morar, é melhor... Então ele falou que queria jogar no Vasco. Foi abraçado de perder moradia. Perdeu moradia e parou no Palmeiras. O importante é que ele não jogou no Flamengo. A gente livrou ele desse azar, que ia ser triste, viu?
A final foi 4-2. 4-2. 4-2. Vasco 4-2 no Palmeiras. O jogo que arrastava 2-0. 2-0. O Palmeiras empatou. Empatou e o Vasco deslanchou. O Vasco deslanchou. fez 3-2 e no finalzinho fez o Fechou. gol. E levou o título. Levou o título. Até certo momento o time merecia, depois o outro merecia mais. No final, o que vale é que foram os dois melhores que chegaram. Foi isso, então. Aí a final, 4-2, Vasco campeão, aquela festa, o Flamengo não ganhou nada. No outro ano, Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Você lembra quem era o seu time da Inter? Jogamos com o time da Inter. Tinha eu, Lucas Goleiro. O Lucas Goleiro, que também foi do Vasco, o Juninho, o Vitor Andrade Vitinho. Vitinho era da Inter? Da Inter. O Rodolfo e o Filipinho e o Matheus. E o Pedro. E o Pedro, que era do Matheus. Lessa? Chamando Tadafila. Matheus Tadala. Matheus Tadala. E a Inter foi até... E aí chegamos só na fase de grupos, não chegamos às semifinais. Também eliminaram? Não, desculpa. Falha. Chegamos na semifinal e perdemos na semifinal. Não veio jogar, exatamente. Isso, perdemos na semifinal. Tivemos a baixa do Felipe e também do Juninho, e aí fomos eliminados. O time que foi campeão foi o City. Foi o City, exatamente. E disputaram o terceiro lugar com a família Borussia e perderam para a família Borussia, exatamente. Então, um ano não classificou, um ano campeão, outro ano quarto lugar. E esse campeonato é interessante que o Borussia foi o único time invicto, a melhor campanha, mas não levou. Melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. Melhor defesa. Inclusive é do seu time. É o seu time. Melhor tudo. O melhor cara de fora que gritava. Só não levou. É um jogo. Um detalhe. Apagão de um primeiro tempo. Pegou o Liverpool, que não era tido como o melhor time, que não é o melhor, mas estava num dia melhor e levaram. Exatamente. Puta! O gol, mano, é só chutar o pênalti forte. Perderam nos pênaltis. Exatamente. Não, acho que ele abriu 3-0. Eu não estava aqui, eu estava viajando, o pessoal me falando, achei que era mentira. Não, 3-0, aí no segundo tempo, 1, 2, 3, empatou no finalzinho. Até que o Xande falou, Luiz, mais 2 minutos a gente virava. Adailton nesse jogo estava... Não, ele falou que a Adailton defendeu, fez gol, marcou, correu, buscou bola, fez de tudo. Tinha virado a noite na balada. Esse é um grande detalhe. Acho que é o ponto. Então é isso, Chicão. E o que você espera para esse campeonato desse ano? Você que está no time do Sampaio Corrêa. Esse ano é homenagem ao Nordeste, então os times nordestinos que nós temos, e aí estou no Sampaio Corrêa. Esperamos fazer um grande jogo, temos um bom time, pessoal muito rápido, muito animado, e eu acredito que vai ser um campeonato cada vez melhor. Graças à diretoria também, um agradecimento especial a toda a nossa diretoria que está sempre nos ajudando e sempre fazendo o melhor pela nossa pelada. É isso, Chicão. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Você que ficou aqui até agora, curte, compartilha, manda para os seus amigos. Se não gostou, manda para os seus inimigos. Manda para todo mundo. A gente a divulgar ainda mais essa pelada que é feita por amigos. Nós não somos os melhores, mas temos os melhores. Valeu, rapaziada. Valeu, pessoal.